Olá a todos! Sejam muito bem-vindos! Esse é o quinto vídeo do meu curso sobre como fazer um jogo de FPS completo na Godot. Conforme vocês podem ver aí na imagem, esse é o conteúdo para a aula de hoje. Exploraremos funções e métodos, criaremos um projétil para nossa arma, e darei algumas dicas no final do vídeo. Para vocês se situarem e saberem do conteúdo do curso, segue os módulos com seus tópicos. Se você for iniciante, é muito importante que você assista a série começando pelo módulo 1. Eu vou continuar tentando deixar os vídeos o mais didático possível, mas o enfoque estará para assuntos mais avançados a partir do próximo vídeo. Desculpem a introdução longa. Vamos colocar a mão na massa. Estou com a Godot já aberta no nosso projeto. Irei criar uma nova cena para o nosso projeto apertando nesse botão. Essa cena será nosso projétil. Para começar, vou adicionar uma área 3D. Ela é um node que detecta corpos de física e também outras áreas 3D. Assim como o Rigid Body, ela também depende de um Collision Shape. O Collision Shape irá delimitar a área de detecção. Por hora não vamos editar o Collision Shape. Quero fazer um efeito bem simples de bala, então adicionaremos um Mesh Instance mesmo. Faremos o mesmo procedimento que fizemos para a criação da arma. Primeiro, no inspetor definimos a forma geométrica. Por padrão, a forma geométrica de cápsula é gerada de pé. Para que ela fique deitada, basta aplicarmos uma rotação de 90 no eixo X. Agora precisamos reduzir o tamanho da cápsula. Apertem sobre a cápsula no inspetor e definam um tamanho bem pequeno. Para que ela pareça um projétil, vamos precisar alterar o seu visual. Usando materiais conseguiremos colocar cor e transparência. Para criar um novo material basta ir até Geometry, depois Material, e depois apertar sobre New Standard Material. Com isso o material foi criado. Para realizar edições precisamos apertar sobre essa bolinha branca que surgiu. As propriedades que surgiram são do recurso material. Irei falar mais sobre recursos e sobre materiais nas próximas aulas. Primeiramente eu vou em Transparência, e em Blend Mode vou selecionar Edge. Na mesma seção vou marcar a opção Transparência Alpha. Depois, na seção Shading vou marcar a caixinha de Disable Ambient Light. Na seção Vertex Color vou marcar a primeira caixinha. Agora na seção Albedo e Propriedade Color vou definir uma cor que se pareça com fogo. Vou desativar mais essa propriedade de sombras. Essas alterações ainda não tiraram toda a sombra. Após dar uma pequena pesquisada, encontrei a última propriedade que restava. Essas propriedades que editei servem simplesmente para tirar todas as interações com as luzes. Relaxem que vamos ter outras aulas dedicadas ao estudo de materiais. Acabei não deixando transparente a cápsula. Voltando na propriedade albedo podemos reduzir. Para melhorar o efeito vamos duplicar o Mesh Instance e diminuir para metade o tamanho da escala. Para facilitar basta vocês estarem com ele selecionado e apertar Ctrl mais D. Façam a alteração da escala pelo Transform Scale. Se alterarmos a forma geométrica, a mudança será feita para ambos os Mesh Instance. Vou deixar apenas o eixo Y um pouco maior para fazer um encaixe mais bonito. Agora vamos criar um novo material para esse Mesh Instance, e fazer todo aquele mesmo procedimento anterior para desabilitar as sombras.
Para fazer a remoção do material anterior basta apertar nessa seta em forma de círculo. Agora basta apertar aqui do lado, criar novo standard de material, e apertar sobre ele. Vamos fazer as mesmas alterações para o mesmo efeito. Apenas em albedo iremos fazer a alteração da cor diferente. O efeito ficou simples mas agradável. Precisamos agora salvar a cena. Para salvar de forma fácil, apertem Ctrl+S. Entrem na pasta Data, criem uma nova pasta chamada Efeitos e salvem o arquivo nela com o nome de bala. Arquivo salvo. Vamos aproveitar e nomear o node raiz para a bala também. Agora sim iremos definir a área de detecção do Collision Shape. Selecionem ele novamente e no inspetor escolham para a forma geométrica a cápsula. Novamente precisamos deitar nossa cápsula aplicando 90 graus de rotação no eixo X. Precisamos diminuir o tamanho da cápsula. Apertando sobre o recurso que criamos no inspetor podemos ver o raio e a altura. Para preenchermos perfeitamente nossa bala podemos usar os mesmos dados do Mesh Instance. Agora vamos adicionar um código para a bala. Apertem com o botão direito sobre o node raiz e escolham Attach Script. Apenas apertem em Criar. O código será criado na mesma pasta da bala. Quando o código abrir, apaguem todo o conteúdo exceto a primeira linha. Nossa bala já está com o visual e área de detecção pronta. Também já preparamos o código para depois tratar os eventos de detecção. Primeiro vamos voltar para o código do personagem. Vamos criar uma variável para carregar nossa cena bala. Assim poderemos colocar cópias dela ao pressionar o botão de atirar. Atribuam o valor de null para ela. Assim ela ficará com o armazenamento vazio. No método head, que é executado uma única vez quando o personagem passa a existir, vamos carregar a cena. Para fazer a variável armazenar nossa cena bala, primeiro usamos a função load, seguida de um abre parênteses. Depois copiamos pelo file system o caminho da bala e colamos dentro do parênteses e aspas. Cuidado para não pegarem o arquivo errado. Peguem o caminho até o arquivo .tscn. Agora que temos a cena carregada, podemos colocar cópias dela. Vou criar um método no final do nosso código chamado atirar. Aqui será a parte de código responsável por gerar as balas e disparar na direção correta. Dentro desse método vou colocar a primeira linha de código, que irá instanciar uma cópia da bala. Precisamos também armazenar a referência até a cópia criada, assim podemos mexer com as propriedades dela. Então, usando a variável que contém a nossa cena bala, estou chamando a função instanciar, que criará uma cópia da bala no mundo, e irá retornar para a variável objeto a referência até a cópia. A Godot irá criar a cópia na posição 0 de todos os eixos. Usando a variável objeto, podemos manipular a posição dela para que se iguale à do nosso personagem. E todas as cenas ou nodes precisam ter um node pai. Igual nossos dois Mesh Instance que são filhos da área 3D. A nossa bala precisa ser filha do node que contém todas as outras cenas do nosso mapa. Ela é uma hierarquia acima do nosso personagem, então usamos essa linha de código. Nessa primeira parte pegamos o pai, e nessa segunda pedimos para ele adicionar como filho a bala que acabou de ser instanciada.
Vou deixar esse método assim por enquanto. Porém, esse código que escrevemos nunca será executado pela Godot. Isso porque nós inventamos esse método. Para conseguir fazer essas linhas de códigos funcionarem, vamos precisar chamar esse método. Porém, sem um botão de atirar não poderemos ver isso na prática. Logo abaixo do último input que foi feito a detecção, vou adicionar outro input. Porém, quero identificar apenas o momento exato que o jogador apertou o botão. Isso vai evitar que o método seja repetido enquanto o botão estiver pressionado. Então agora vamos usar esse comando. O apelido que vou dar para essa tecla vai ser batirar. Para invocar nosso método atirar, basta escrever o nome dele e colocar um parênteses vazio. Agora vamos definir a tecla nas configurações do projeto para testar. Para configurar o botão esquerdo do mouse, basta clicar nessa área mais escura e depois em confirmar. Lembrando que a tag ou apelido da tecla precisa estar igual na configuração do projeto e no código. Pessoas. Assim que pressiono atirar, percebam que as balas estão sendo criadas e posicionadas em cima do nosso jogador. Isso foi exatamente o que fizemos até agora. Vejam como foi útil ter criado o método atirar. Toda vez que o botão de atirar é apertado, todo aquele código que criamos é executado. É como se em vez de ter invocado o método tivéssemos executado aquelas linhas de códigos. Mais na frente iremos usar mais métodos criados e vocês verão como eles são úteis. Para criar a bala precisamente na arma do jogador, podemos somar a posição da arma. Com o cifrão podemos pegar a referência à arma, mas é importante certificar de escrever o caminho corretamente. Além de precisar de passar a posição para a bala, também precisamos informar para qual ângulo atiramos. Não é uma boa prática de programação ficar acessando variáveis de outros objetos. Isso prejudica a estruturação e também na segurança da troca de informações. No nosso caso é pouco importante, pois a referência à bala é sempre perdida no fim do código. Mesmo assim, para tornar nosso código mais limpo, irei fazer outro método, mas agora para a bala. Chamei o método de disparar e já estou invocando ele nessa linha de código. Irei passar como parâmetro alguns dados como a posição. Podemos remover a linha de código anterior que acessava a variável, e passar também o ângulo horizontal e vertical que atiramos, separando cada parâmetro por vírgula. Então agora estamos invocando o método disparar na bala que acabou de ser criada, e passando 3 parâmetros. Se executarmos o jogo agora será gerado erro por causa desse método não existir nela. Vamos voltar ao código da nossa bala e criar esse método. Precisamos especificar cada um dos 3 parâmetros que estamos recebendo por vírgula. O primeiro parâmetro é a posição, o segundo é a direção horizontal do disparo e o terceiro a direção vertical. Agora nós podemos trabalhar esses 3 parâmetros como se fossem variáveis. Então na posição vamos atribuir o valor que veio como parâmetro, e fazer isso também para a rotação. Vamos testar para ver se existe alguma falha. As balas estão sendo criadas muito distantes. Tirando isso, o resto parece estar funcionando corretamente. Voltando ao código do personagem, é possível identificar um erro. Esse comando pega a posição global da arma.
Sendo assim, não é necessário realizar a soma de posições. Perfeito! Para finalizar as edições só falta fazer a movimentação. Vamos voltar para o código da nossa bala e definir uma velocidade de movimento. Lembrando que o valor que estou definindo para a variável velocidade é arbitrário. Também vou adicionar o método processamento, e dentro irei colocar uma única linha de código. Esse comando da Godot serve para pegar um vetor de acordo com a rotação. Depois basta multiplicar pela velocidade, e pelo delta. Precisamos de multiplicar pelo delta para que a velocidade de movimentação seja sempre aproximada, independente do desempenho do processador. Falarei mais sobre ele em próximas aulas. O valor está invertido. Não se esqueçam de que o sinal de mais é necessário antes do sinal de atribuir. Caso contrário, a Godot não vai entender como soma, e vai ficar resetando a posição. As edições do projeto para esse vídeo estão feitas. Agora quero passar algumas informações importantes antes de encerrar. Acabei não tendo situação para explicar o funcionamento de uma função. Porém é muito simples. Basicamente a diferença entre ela e o método é que uma retorna valor e a outra não. O exemplo de função já tivemos agora no final do vídeo usando a função instanciar. A função instanciar retorna a referência ao objeto instanciado. Outra coisa, proposições é um tema muito importante em projetos mais complexos. Entender como funcionam os conectivos lógicos é muito importante. Procurem exercitar esse tema. Por fim, mas não menos importante, e que tenho certeza que você já ouviu, consulte a documentação da Godot. Lá possui todas as funções e métodos de determinados nós, além de oferecer tutoriais e explicações bem detalhadas sobre alguns temas. Obrigado a todos.